Boa tarde, gente. Vamos hoje começar a nossa segunda parte da aula, que é sobre metabolismo de fase 2. Vamos estudar a família da glutationa S-transferase. Vimos na aula passada como as enzimas elas são importantes para o processo de metabolização de fármacos. O objetivo é transformar um fármaco lipossolúvel em um fármaco hidrossolúvel. Então, vamos falar um pouquinho a respeito dessa enzima, né, da glutationa S-transferase. É uma enzima que atua no metabolismo da fase 2, conforme a gente já viu, transformando fármacos, ou melhor, agora já metabólitos, porque são oriundos do processo de metabolização da fase 1. Então, a gente chama de metabólicos. Então, tornando os metabólicos hidrofílicos ainda mais hidrofílicos, se possível, e para isso, conseguir que eles possam ser excretados, inativando totalmente esses metabólitos que vieram da fase 1. Então, ele age justamente nisso, em promover o processo, né, para que ele seja excretado. Então, ele vai participar, essa enzima vai participar em transformar esses metabólitos hidrofílicos oriundos do processo de metabolização da fase 1 para que ele possa ser excretados. E a metabolização da fase 2, o objetivo é ligar esse metabólito a uma outra substância, uma outra molécula, para que ela possa ser excretada, num processo chamado de conjugação. Certo, gente? Então, vamos ver como essa enzima ela atua. Na verdade, essa família, né? A família da glutationa S-transferase, GST, existem pelo menos 20 GSTs em humanos, 20 tipos de GST em humanos. Então, bastante. Você percebe que existe uma variedade, né, entre os humanos. Então, dentre essas enzimas, dentre essas 20 enzimas que a gente tem, dessa superfamília da glutationa S-transferase, as mais conhecidas e as mais estudadas são dois tipos. A GSTM1 e a GSTT1. Essas duas são as mais conhecidas. Então, temos 20, mas a gente conhece mais e estuda mais essas duas, certo? Agora, vejam só. A enzima GSTM1, ela é codificada pelo gene GSTM1 também, que é polimórfico na população humana. E eu tenho dois tipos, a GSTM1A e a GSTM1B. Então, tem dois alelos funcionais. Esses dois alelos funcionais, ele tem a mesma eficácia metabólica, ou seja, quem tem esses dois alelos terá enzimas que vão ter uma eficácia metabólica. Porém, quem tem um alelo GSTM10, a atividade é nula. Eu não vou ter atividade metabólica dessa enzima. Então, eu não vou ter. Então, ela não vai conseguir realizar. Eu vou ter o quê? Um metabolismo nulo. Eu não vou conseguir fármacos. Fármacos metabolizados por essa enzima não serão metabolizados. Terei uma atividade nula. Isso acontece por conta de uma deleção, né, que a gente já viu e já estudou, certo? E a enzima GSTT1, ela é codificada pelo gene GSTT1 polimórfico, podendo apresentar também, gente, um fenótipo nulo. Isso acontece por deleção. Ou seja, dentro da enzima, da superfamília da glutationa S-transferase, eu posso ter, né, dentro dessas 20 enzimas conhecidas, duas enzimas que podem não ter eficácia. Ou seja, na realidade, eu tenho dois alelos, né, provenientes de enzimas que não vão ter eficácia, não vão conseguir participar, não vão ter ação, porque elas não serão transcritas. Eu não vou ter ação dessas enzimas. A ação será nula, certo? Então, isso vai acontecer com muitas pessoas e por isso que muitas pessoas não vão responder a um determinado grupo ou algum fármaco especificamente que seja metabolizado por essa enzima, a glutationa S-transferase, certo?
Essa deleção em homozigotos do gene GSTM1 tem uma taxa que vai variar de 20% a 70%, depende da etnia, tem uma variação étnica. A deleção em homozigose do gene também GST1, a taxa é de 11% a 38%, também tem essa variação. E como essas enzimas, gente, elas catalisam, né, ela precisa metabolizar alguns fármacos, caso seja administrado um fármaco em um indivíduo que não tem essa enzima, ele não vai conseguir excretar essas enzimas e eu vou aumentar a toxicidade desse fármaco, porque eu não vou conseguir transformá-lo em substâncias e metabólitos para o processo da excreção, certo? E existem, gente, diversos estudos que mostram uma frequência elevada do fenótipo nulo em indivíduos que participam, indivíduos portadores de diferentes neoplasias, como câncer de pulmão, colo retal, pele, bexiga. Tem um estudo que está ainda avaliando, está associando uma frequência elevada em pessoas, indivíduos que têm fenótipo nulo para este gene, alguns tipos de neoplasia. Então, um estudo que mais futuramente a gente vai conseguir perceber se existe uma relação mais específica entre essa. Certo, gente? Então, só voltando aqui, para a gente finalizar essa parte dessa família. Então, voltando, fazendo um resuminho para a gente gravar. No metabolismo de fase 2, eu tenho várias enzimas, certo? Dentre elas, eu tenho a família da glutationa S-transferase. Essa enzima, ela atua no processo de metabolização de fármacos, né? Tornando os metabólitos ainda mais inativos para que eles possam ser excretados. Porém, existem mais de 20 enzimas da superfamília da glutationa S-transferase. Mas existem duas enzimas que são mais estudadas, que é a GSTM1 e a GSTT1. No caso da GSTM1, eu tenho um alelo que tem atividade nula, que é o GSTM1 zero. A atividade é nula. Isso acontece por uma deleção. E eu tenho dois alelos, o GSTM1A e GSTM1B, que são alelos funcionais, vão ter eficácia metabólica. E no caso da enzima GSTT1, ela também tem um fenótipo nulo. Isso acontece por causa de uma mutação, melhor dizendo, uma deleção no gene GSTT1, certo? E por conta disso, alguns indivíduos que metabolizam fármacos por essas duas enzimas, caso tenham os fenótipo nulo, a enzima não vai existir e, consequentemente, eu não vou conseguir responder, não metabolizar um fármaco que seja específico a essa enzima. Certo? Então, é isso que a gente precisa gravar, desculpem. Existe uma outra enzima, que é a enzima butirilcolinesterase. Enzima butirilcolinesterase, que é chamada de BCHE. Ela tem várias partes, né, em várias outras partes do corpo, mas é mais distribuído lá no fígado. Então, a gente vai falar da síntese hepática, certo? Mas também pode encontrar no plasma, no músculo, no pâncreas, no adipócito, cérebro, coração. Essa enzima, gente, é muito interessante, essa enzima butirilcolinesterase. Por quê? Essa enzima ela vai metabolizar um fármaco, um anestésico, que se chama succinilcolina. E esse anestésico, ele é muito utilizado em processos cirúrgicos. Porém, o que acontece? Olha que interessante. Essa enzima, a BCHE, ela vai metabolizar esse fármaco, certo? Ela metaboliza. Na verdade, ela coloca uma hidroxila na estrutura da succinilcolina, para deixar ele mais hidrossolúvel. Só que algumas pessoas, elas são metabolizadoras lentas, elas demoram de metabolizar. A enzima butirilcolinesterase demora de colocar um OH, demora de metabolizar a succinilcolina. Consequentemente, gente, a succinilcolina fica mais tempo disponível lá e, consequentemente, a paralisia provocada por esse anestésico, ele prolonga. É chamada de paralisia pós-operatória. Algumas pessoas demoram mais, digamos assim, de passar o efeito. Por quê? Porque demora de metabolizar e demora de ser excretada. Então, se a succinil, que é esse anestésico, permanece mais tempo disponível, a sua ação aumenta.
Então, a pessoa vai ter esse prolongamento desse processo anestésico por conta de a enzima butirilcolinesterase demorar de metabolizar a succinilcolina, deixando a succinilcolina mais disponível no processo, de forma que eu aumento o tempo do meu processo anestésico. Então, a minha anestesia demora mais tempo, a pessoa permanece mais tempo paralisada, certo? Então, em algumas pessoas, o efeito prolongado, a paralisia muscular e também pode levar à apneia respiratória, por conta de quê? De algumas pessoas serem metabolizadoras lenta, tem um metabolismo lento nessa enzima butirilcolinesterase, certo? E aí, por que acontece isso? Por causa de uma mutação no gene. Na realidade, a mutação de um DNA, a troca de um aminoácido, por conta de uma mutação de uma troca de um aminoácido. Então, de ser asparina, foi glicina, foi essa troca. E por conta disso, esse indivíduo, ele foi um metabolizador lento, e essas pessoas que têm esse tipo de mutação no gene BCHE, que é o gene que codifica a butirilcolinesterase. Então, a butinilcolinesterase, ela é codificada pelo gene BCHE e por conta de uma mutação, ou melhor dizendo, na troca de um aminoácido apenas, eu transformo essa enzima e essa enzima ela vai ter um processo de metabolização lenta por conta desse processo, certo? Por que isso? Porque nessa troca vai acontecer uma menor afinidade do enzima pelo substrato. Não sei se vocês lembram da aula de enzima em PCM, a enzima ela tem uma afinidade pelo substrato. Na hora, gente, que esse gene do BCHE codifica a enzima butirilcolinesterase e ocorre uma mutação com a troca desse aminoácido especificamente aí, eu vou diminuir a minha afinidade pelo substrato. Consequentemente, ele vai se transformar em um metabolizador lento. Vai demorar de ser metabolizada a succinilcolina, consequentemente, ela vai agir por mais tempo, promovendo um aumento na paralisia. A frequência de 2% na América do Norte e 1,8% na população de Curitiba. Foi verificado, analisado isso nas pessoas que doaram sangue naquela região. Perceberam que 1,8% dessa população que doa sangue tem uma mutação nessa enzima aí, certo? Bom, então a gente viu essa enzima, duas enzimas, né, que a gente conseguiu perceber agora, que foi a glutationa S-transferase e vimos aqui a butirilcolinesterase, certo? Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha no polimorfismo que afetam transportadores de medicamentos. Gente, os medicamentos, os fármacos, melhor dizendo, né? Eles são transportados por proteínas, e a gente chama essas proteínas de proteínas transmembrânicas. E elas são localizadas lá nas células intestinais, hepáticas, no epitélio renal. É o local onde ela precisa passar. Lembra que eu falei para vocês da absorção? Na absorção, o fármaco, vamos pensar na absorção oral, e uma absorção que ocorre pelo estômago. O fármaco, ele precisa passar lá do meu estômago, onde ele chegou, até a corrente sanguínea. Então, ele precisa passar pelas células. Então, ela precisa passar por dentro dessas células. E é esse processo de passagem de absorção, quem transporta esse fármaco são proteínas. Então, elas são responsáveis pela absorção de fármacos, pela essa passagem. Quando o fármaco chega no sangue, ele só vai conseguir ser transportado no sangue até o local de ação por proteínas. Então, esse fármaco se liga em proteínas e das proteínas que vão carregar ele, né, carregar esse fármaco até o local de ação. Ele precisa de uma carona, esse fármaco, e a carona é a proteína que vai carregar ele. Esse processo a gente chama de biodisponibilidade.
E na eliminação, por exemplo, se eu tenho uma eliminação renal, ele vai precisar também passar por essas células do epitélio renal. Então, proteínas estão envolvidas no processo de absorção, de biodisponibilidade e de eliminação de fármacos, certo? E uma proteína bem responsável é a proteína GPP, ou a glicoproteína P. Essa glicoproteína P, ela é codificada pelo gene chamado ABC1, que é muito estudado e pode ser um transportador de vários medicamentos. Eles são transportados por essa enzima, certo? E eu tenho um polimorfismo de mais de 28 variantes genéticos no gene ABC1. Então, veja, gente, olha quanta variação, né, nessa glicoproteína, que é a principal glicoproteína transportadora. Então, se eu tenho alguma modificação nessa enzima, em alguma expressão, se eu diminuo a afinidade pelo meu substrato, consequentemente, se eu diminuir, eu vou ter um metabolizador lento. Então, esse estudo é muito interessante, certo? Então, a gente viu aí que também proteínas nos transportes, tanto da absorção, como na biodistribuição, como na eliminação. Vamos ver agora polimorfismo que afetam receptores. E aí a gente entra no processo da farmacodinâmica. Por quê? Eu falei para vocês que a farmacodinâmica é a parte onde o fármaco se liga ao receptor. E o receptor é o quê, gente? Proteína. O receptor é a proteína. Então, se acontecer uma mutação, algo de diferente naquela proteína, o meu fármaco não vai conseguir se ligar ao receptor. Então, não vou conseguir desempenhar uma ação farmacológica. E aí a gente pode perceber, né, na esquerda, a parte da farmacocinética, onde eu tenho a fase, né, de absorção, de distribuição. E depois eu tenho a parte da farmacodinâmica, que vocês estão olhando aí, verificando que é a parte onde o fármaco se liga ao receptor, certo? Então, alguns receptores, eles também pode acontecer algum tipo de mutação. E se tem uma mutação no receptor, eu não vou conseguir ligar o meu fármaco ao receptor. E eu não vou desencadear um processo farmacológico. E esses receptores, eles são proteínas ou glicoproteínas de membrana. A maioria são glicoproteínas de membrana. Outros fármacos, outros receptores estão lá no citoplasma também, mas a maioria ele é eles são receptores transmembrânicos, certo? Então, eu tenho o receptor transmembrânico, que é uma proteína. Vocês vão estudar mais para frente que vão ter dois tipos de receptores. Isso vocês vão estudar lá na farmacologia. Eu tenho um receptor ligado a canais, e podem ser canais de sódio, de cálcio, de potássio, ou eu vou ter receptores ligados à proteína G. Sim, a proteína G que vocês já estudaram lá em PCM, estão vendo aqui de novo com Everton. E eu preciso dessa proteína G associada ao meu receptor para que meu fármaco consiga desenvolver o seu processo normal. E existem algumas mutações nesses receptores. Então, alguns genes que codificam receptores também apresentam polimorfismo. Então, se eu apresento polimorfismo diferentes, eu vou ter respostas diferentes também, certo? Canais de sódio SCN1, que é um nome específico de um canal, e os receptores adrenérgicos apresentam uma importância bem significativa na resposta de alguns medicamentos. Aqui eu coloquei para vocês, porque a gente vai falar um pouquinho a respeito dos receptores adrenérgicos, como eles são importantes. Esses receptores adrenérgicos, eles se ligam, por exemplo, à noradrenalina, que é o neurotransmissor. E fármacos que mimetizam a ação da acetilcolina, ou seja, fármacos que têm uma estrutura molecular parecida com a noradrenalina, a gente chama na farmacologia, eles têm um efeito de mimetizar a noradrenalina, eles vão se ligar também aos receptores, a esses receptores. E a gente chama esses fármacos que se ligam a, por exemplo, um receptor de noradrenalina, e desempenham uma função farmacológica, a gente chama de agonista, esses fármacos, certo? E falando um pouquinho a respeito dos receptores
adrenérgicos, nós temos dois tipos de receptores, o alfa e o beta. O alfa ele pode ser dividido em alfa 1 e alfa 2, e o beta, beta 1, beta 2 e beta 3, certo? Então, fármacos que mimetizam a ação da noradrenalina, ou seja, fármacos que têm uma ação parecida com a noradrenalina, a molécula é muito parecida, elas podem se ligar aos receptores alfa, podem se ligar aos receptores beta e desempenhar a mesma função da noradrenalina, certo? Eles são agonistas da noradrenalina. Aqui eu coloquei para vocês, só para vocês conseguirem entender a síntese da noradrenalina. Então, a noradrenalina é sintetizada, começa, né, a cascata enzimática com aminoácido chamado de L-tirosina, que vai sofrer a ação da tirosina hidroxilase e vai ser transformado em L-dopa. Depois, a L-dopa vai sofrer a ação da dopa-descarboxilase e vai ser transformada em dopamina. E depois a dopamina vai sofrer a ação da dopamina beta-hidroxilase e vai se transformar em noradrenalina. Isso acontece lá nos neurônios adrenérgicos. A noradrenalina ela sai, vai lá para o córtex da adrenal e vai ser transformada em adrenalina, certo? Eu coloquei em vermelho aí, por exemplo, a ação de alguns fármacos. Então, por exemplo, a L-metil tirosina noradrenalina, ela consegue impedir a ação da tirosina hidroxilase. Então, se eu uso essa substância aí, eu não vou conseguir transformar a minha L-tirosina no final da minha cascata, que é a noradrenalina. Existe outro fármaco chamado quelante de cobre, e o nome dele é muito conhecido como disulfiram. Esse disulfiram impede a ação da dopamina beta-hidroxilase. Consequentemente, eu não consigo formar a minha noradrenalina, certo? Então, o que acontece? Se eu impedir a ação com fármacos, se eu impeço a ação das minhas enzimas, eu não consigo formar a noradrenalina. Consequentemente, gente, nessa síntese de noradrenalina, se eu tenho uma mudança nessa enzima, se essa enzima tirosina hidroxilase funciona parcialmente, se ela não tem muita afinidade pela L-tirosina, porque aconteceu uma mutação em um aminoácido específico, a minha noradrenalina, a formação da noradrenalina vai ser menor, eu não vou conseguir produzir uma quantidade normal para que o meu sistema ele continue de forma homeostática. Então, percebam que se as enzimas não têm uma ação correta com o substrato, todo o processo metabólico vai ser mais lento e isso vai prejudicar muita coisa, certo? Então, ainda falando desses receptores adrenérgicos, eles vão atuar em diversas funções. Vocês sabem que esse processo adrenérgico está envolvido com o sistema nervoso autônomo parasimpático. Bom, o alfa 1 e alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3 vão ter várias ações, vocês vão estudar bem detalhadamente na farmacologia no próximo semestre. Mas é só para vocês entenderem, por exemplo, que o alfa 1 está lá. Onde tem alfa 1? Tem no brônquio, tem no útero, tem na bexiga. O alfa 2, ele tem receptores da inibição da insulina, está envolvido também na contração dos esfíncteres do trato gastrointestinal. Beta 1 eu tenho lá no coração, vai aumentar o débito cardíaco, se liga, quando a noradrenalina, né, se liga a ele aumenta o débito cardíaco. Quando a noradrenalina se liga, aumenta a força da contração muscular. Então, se fármacos que têm uma ação que mimetizam da noradrenalina, ao se ligar no beta 1, vai aumentar também o débito cardíaco, por exemplo, certo? Então, se eu tenho uma alteração nesse beta 1, esse fármaco que eu possa usar, porventura, para aumentar o débito cardíaco, eu não vou conseguir, porque eu tenho alteração nesse receptor. O beta 2 tem uma ação, por exemplo, de relaxar músculo, ele atua na bexiga, no brônquio. O beta 3, por exemplo, lá na lipólise, tem envolvido com os processos metabólicos, certo? Todos aí estão envolvidos com a proteína G, todos os receptores que estão ligados à proteína G, certo? Então, falando desses receptores, por que tudo isso? Para a gente falar sobre alguns receptores adrenérgicos, que são alvos, como eu mostrei para vocês, da adrenalina e da noradrenalina, e vão interagir com vários medicamentos. Por exemplo, genes que codificam os receptores adrenérgicos podem apresentar uma série de mutações, de polimorfismos, diferentes tipos de mutações e polimorfismo.
Por conta disso, existe um medicamento, o isoproterenol. É um tratamento usado na bronquite e na asma. Ele tem como uma função relaxar as vias aéreas, aumentando a vasodilatação e, consequentemente, permitindo um fluxo maior de ar. Só que se eu tenho uma mutação, tenho um polimorfismo, eu tenho algo que vai interferir nesse processo aqui, esse fármaco ele não vai conseguir se ligar ao receptor adrenérgico. E dessa forma, esse tipo de medicamento para determinado tipo de paciente não vai funcionar. Não vai funcionar, porque ele não vai conseguir ligar de forma correta ao seu receptor. Certo, gente? Então, a gente percebe como a genética ela está envolvida nesses processos de absorção e da farmacocinética e da farmacodinâmica, como a gente viu agora, que é a interação fármaco-receptor. Bom, agora a gente vai ver uma outra parte, que é doenças genéticas que influenciam as respostas a drogas. Olha que interessante. Existe uma enzima, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase, certo? Essa enzima, a G6PD, é uma enzima, gente, que ela está ligada ao cromossomo X. Então, essa enzima G6PD, ela está lá no cromossomo X. Olha que interessante. Essa enzima, ela catalisa o primeiro passo da via glicolítica nas hemácias para obtenção de energia. Porém, ela vai produzir o NADPH. Esse NADPH é crucial para a captação de elétrons, consequentemente diminuindo o estresse oxidativo. Dessa forma, ocorrendo a manutenção da membrana celular. Então, o NADPH, ele promove, ele protege a membrana das hemácias do estresse oxidativo. Então, essa enzima G6PD, ela é responsável justamente, gente, para a produção do NADPH e dessa forma diminuir o estresse oxidativo. Mas olha que interessante, algumas pessoas, elas têm deficiência da GCPD. Se ela tem uma deficiência dessa enzima, olha só o que vai acontecer. Ela vai promover um aumento maior na ruptura dessas hemácias, consequentemente levando a uma anemia. Porque se essas membranas elas se rompem, né? Se essas membranas vai gerar um processo anêmico. Mas por que acontece isso? Por que acontece a ruptura da membrana das hemácias? Porque essa enzima, a G6PD, ela tem uma deficiência. Então, alguns pacientes, eles têm crises hemolíticas promovidas por alguns tipos de vírus, de bactérias, ou até mesmo, gente, alguns medicamentos. Alguns medicamentos, por exemplo, como antimaláricos, aspirinas, antibióticos da classe das sulfas, elas também vão interagir com essa enzima, a CSPD. Se eu já tenho uma deficiência, eu tenho algo ali que também vai interagir com elas, eu vou fazer o quê? A massa que precisa dela vai ficar cada vez mais deficiente de G6PD, produzindo menos NADPH, consequentemente promovendo o quê? Uma ruptura das membranas. E dessa forma, aumentando o processo anêmico, levando o paciente a ter uma crise hemolítica. E além do mais, pessoas que têm essa deficiência da G6PD, gente, elas também têm problemas com alimentos, como por exemplo a vícia faba, ou favismo, é uma planta localizada lá no Mediterrâneo, que as pessoas que têm essa deficiência também de G6PD, elas não podem se alimentar desse tipo de comida. Por quê? Porque elas também já têm uma deficiência e esse tipo de alimento, ele também vai promover uma deficiência ainda maior da G6PD, consequentemente levando a uma crise hemolítica também. Então, pacientes que têm esse tipo de deficiência na enzima não podem se alimentar desse tipo de comida. E olha só, essa deficiência enzimática, gente, é mais comum em humanos, por cerca de 400 milhões de pessoas têm esse tipo de deficiência em GCPD. Mais de 400 variantes das enzimas identificadas também nesse processo, certo? Agora, é comum nos afrodescendentes, eu falei para vocês lá no início da nossa aula, na aula passada, falando dos afrodescendentes que iam para a guerra e por conta de medicamentos antimaláricos que promovem também uma deficiência maior dessa enzima, eles tiveram algumas crises de anemia e por conta disso começaram a estudar esse processo da farmacogenética no processo de
o uso de alguns fármacos. E é rara também nos europeus descendentes. Então, aqui mostra algumas variantes, né, desse gene com atividade normal e a sua distribuição, certo? E as considerações finais de que a gente realmente, né, a farmacogenética tem um benefício para a saúde pública, evitando reações adversas a medicamentos. Também é necessário saber o perfil genético de cada paciente, realizar um tipo de genotipagem e o estudo da expressão desses genes, detectar problemas terapêuticos que porventura a pessoa possa ter, a individualização da dose para aquele paciente, e dessa forma também a gente consegue reduzir os custos e o tempo do tratamento. Certo, gente? Então, aqui são algumas perspectivas futuras, caso vocês queiram pesquisar, né, para um futuro promissor. Então, provavelmente, tomara que a gente consiga, quando vocês terminem a faculdade, de ter um estudo mais avançado da farmacogenética. Certo, gente? Então, tá aí a segunda aula. Podem assistir a aula direitinho. Quem tiver dúvida, pode mandar mensagem para o meu celular. Meu celular é o 98144 5060. Dúvidas, manda mensagem e eu estou à disposição de vocês para que vocês possam mandar a mensagem. E responde o estudo dirigido e manda para mim que eu corrijo, tá bom? Quem não assistiu a aula, não deixa de fazer o estudo dirigido e mandar para mim, tá certo? Um beijo para vocês, eu estou à disposição.